Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje a gente vai falar sobre o Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. E para isso nós estamos recebendo em formato virtual a Jéssica Caroline Paes. Ela é supervisora de Educação Especial em Igaraçu do Tietê e também ela é parceira da Conviva Serviços Privados, uma empresa privada que atua na educação inclusiva pelo Brasil todo, uma empresa aqui da cidade de Bauru. Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu acho de extrema importância separarmos um momento para discutirmos sobre esse assunto, um assunto que está em pauta, né, em todas as redes sociais, nas mídias, tem acontecido muito, é muito recorrente os diagnósticos de autismo, então é muito importante separarmos esse momento para falar sobre isso. Perfeito, Jéssica. Explica pra gente, para quem está nos assistindo ou ouvindo e ainda não tem contato com a doença, não sabe o que é, essa necessidade especial, o que é o autismo? Explica pra gente, por favor, de uma maneira bem didática, né, como professora, né, Jéssica? Sim, isso é muito importante você esclarecer, porque a visão de professora, a visão educacional é diferente da visão médica. Mas o TEA, né, o autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Afeta principalmente algumas habilidades sociais, né, interacionais da criança, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. No dia a dia, quais são os sintomas que vocês percebem que são mais evidentes num paciente de autismo? Olha, no dia a dia escolar, o que a gente percebe? Dentro do diagnóstico, dentro do espectro, os alunos são diferentes, né? As crianças que nós recebemos são diferentes, mesmo com o mesmo diagnóstico, tendo o mesmo diagnóstico. O que é evidente? Essa interação social, às vezes, apresenta algum comprometimento, o olhar nos olhos, o direcionar o olhar para algo que você aponta, ou algo que o aluno queira apontar, ele vem e busca, né, o profissional, o professor pela mão. Então, a interação social é a primeira evidência muito clara. Depois, alguns alunos podem apresentar alguns comportamentos estereotipados, por exemplo, andar na ponta dos pezinhos, balançar as mãos no movimento quando está ansioso ou querendo algo, apresentar também a seletividade alimentar com a merenda escolar, né? Não gostar, preferir não comer determinados alimentos. Então, algumas coisas começam a acender a lanterna do professor, né? E aí a gente procura os pais. Primeiro passa a procurar os pais para verificar se esses comportamentos também são apresentados em casa. E se geralmente né, é também apresentado em casa, o diagnóstico provavelmente virá. É interessante essa sua fala, Jéssica, para a gente até é, perceber uma situação que quem não está habituado, né, vou frisar isso novamente, não tem essa vivência, não tem essa percepção. Mas o autismo, por exemplo, a gente imagina, uma pessoa foi diagnosticada com autismo, ele vai no médico e lá então o médico já fechou um diagnóstico. Pelo que você está falando, não é bem assim. Muitos alunos podem chegar na escola sem esse diagnóstico fechado, até porque em casa acaba virando uma situação normal. Mas vocês, com esse olhar, inclusive hoje, com a educação inclusiva, que de um tempo para cá vem se tornando realidade em muitas escolas, e muitos municípios investindo nisso, acho que vocês dão mais diagnóstico do que o próprio médico. Depois, claro, que o médico vai fechar esse diagnóstico, mas a suspeita acho que nasce na escola, Jéssica. Olha, geralmente sim, né? É muito importante essa parceria entre médico, equipe multidisciplinar e escola. É ideal que o pai, quando desconfie disso, ao procurar o médico, esse aluno seja encaminhado para a escola, porque ali o olhar do professor é totalmente direcionado para os marcos do desenvolvimento, né? Existe um documento federal que é baseado ali nos comportamentos ideais, é claro que nós precisamos, sim, respeitar o tempo da criança, mas existem alguns parâmetros, né, que idealizam os comportamentos, o desenvolvimento de algumas habilidades para determinada faixa etária. Então, quando isso não ocorrer, o professor ele pode trabalhar em parceria com esse médico, com essa equipe e com essa família. O ideal seria o quê? Ser avaliado na escola, ser estimulado por uma equipe
fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, e se esses comportamentos não diminuírem ou não sumirem com todas essas intervenções e estímulos, então aí o ideal seria retornar nesse médico, né, nesse neuropediatra, nesse neurologista pediátrico e fechar esse diagnóstico. Mas não acho conveniente que de cara, assim, numa primeira consulta, esse diagnóstico já seja fechado. Deveria, sim, existir alguns trâmites, né, por parte de escola, parte pedagógica, né, um andamento para que isso seja definitivamente diagnosticado da maneira mais correta possível, né? Perfeito. Ô, Jéssica, eu não consigo precisar aqui um tempo, quantos anos isso passou a mudar. Mas antigamente eu me lembro que as crianças que eram chamadas de especiais, com necessidades especiais, elas ficavam apartadas da escola, né? Elas não tinham espaço nas escolas convencionais. Tinham que procurar as APAES ou outros centros de ensino específicos para isso. Depois de um tempo, que eu não sei precisar quanto, isso acabou mudando. Como é que é a forma de inclusão? Como é que é o dia a dia de crianças especiais na inclusão hoje escolar, Jéssica? Conta pra gente um pouquinho a prática que vocês vivem nesse sentido. A segregação existiu, né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, houve essa separação dos alunos em instituições especializadas. Então, hoje, as escolas, elas são inclusivas, elas precisam ser inclusivas, receber a todos, seja qual especificidade esse aluno apresentar. Se ele vier de outro estado, com sua cultura, com sua etnia, com sua deficiência, todos precisam ser recebidos. É claro que nós precisamos de apoio, precisamos de equipe assistindo esse aluno no contraturno, ou até mesmo dentro da escola, participando dessa escolarização, porque inserção, garantia de matrícula não é inclusão. Eu garantir a matrícula, que é algo legal, né, é algo previsto em lei, não é inclusão. O que é inclusão? É garantir acesso, é garantir permanência, é garantir qualidade de ensino para essa criança. Todas as condições possíveis para que ele participe plenamente, assim como qualquer outro aluno. Que ele tenha material didático, que ele tenha direito a comer aquilo que ele gosta, aquilo que ele aceita, né? Então, que ele tenha um professor especializado, preparado e voltado para a sua deficiência, para suas habilidades. Então, isso é inclusão. É diferente de inserção. Perfeito. Embora a gente tenha consciência de que isso é positivo, também não podemos negar que existem as dificuldades para a escola, para a equipe. Quais são essas dificuldades que vocês vivem no dia a dia? Principalmente do professor ali que está lidando com uma situação que, como a gente falou antigamente, isso não existia. Os professores que deram aula nessa parte da segregação que você citou tiveram que se adaptar. Como foi essa adaptação e como é hoje, Jéssica? As dificuldades são muitas também, né? Porque o professor, ele precisa ter um tempo de planejamento, né? O professor precisa de mãos também que o apoiem, né? Dentro de sala de aula, no seu planejamento, quando ele vai avaliar esse aluno, precisa de apoio. Essa é uma dificuldade. Recursos humanos, preparação, né? Por mais que as prefeituras, os municípios, o estado, enfim, estejam voltando o olhar para essa necessidade, ainda falta muito. Porque dentro do diagnóstico, como foi falado lá no início, dentro do diagnóstico existem as diferenças. E não é porque eu recebo uma criança autista que eu vou usar o mesmo método de ensino. Cada aluno tem sua individualidade. Então, para o professor, isso é um desafio. Então, de 30 anos para cá, com a Lei Brasileira de Inclusão, entre outras leis federais, diretrizes, resoluções que têm surgido, é claro que a educação inclusiva avançou muito, mas ainda tem muito a ser conquistado. Recursos, tá? Tecnologia assistiva, alunos com surdez, aluno cego, que também precisa receber recursos, né? Enfim, tecnologia precisa ser investido em educação tanto no RH, né, no corpo docente, tanto em recursos físicos também, e material didático, entre outras coisas. E você acha que a gente está em que lugar desse avanço? A gente falou que já mudou, mas esse investimento está no início ainda? Como é que é essa luta de vocês que trabalham né, na educação inclusiva para conseguir esses recursos, né? Porque eu sei que não é fácil.
é um pouquinho ali brigando contra muitos, né? É, o que eu percebo é que nós temos aí muito orçamento ligado a números. Ah, quantos alunos você tem, né? Então, esse orçamento é enviado com base nesse número. Isso é uma coisa que precisa ser avançada. Nós estamos muito no início, essa visão quantitativa, né? Mas parte legislativa nós estamos à frente de muitos países. O Brasil tem avançado muito na parte de pesquisas, tá, científicas. As universidades estão investindo, criando manuais, criando formação, eventos na área de educação especial e inclusiva. Então, o Brasil, em algumas áreas, está além de outros países, mas em outras está ainda ali no passinho de formiguinha, sabe? Ô, Jéssica, e de que forma isso, essa mudança que a gente citou, é claro que ainda não do jeito que a gente gostaria, mas essa inclusão que houve até agora contribui para o desenvolvimento dessas crianças? Existe alguma informação, algum estudo que você tenha conhecimento daquelas crianças que ficavam segregadas, que eram tratadas em casa, que os pais tinham até vergonha de sair de casa com a criança e hoje elas estão nas escolas? Como mudou o desenvolvimento? Que resultado traz para a vida dessa criança quando ela se transformar em adulto? Total diferença faz, né? Faz total diferença quando eu entendo que aquele aluno tem o direito de estar na escola e ele é um cidadão, e para isso ele precisa ser preparado pela escola. Ele tem direito a votar, ele é consumidor, ele tem direito a usar o clínica médica, o SUS. Ele é um cidadão como qualquer outro, e por isso ele precisa passar pelo ensino regular, ele precisa conviver em sociedade, ele precisa aprender habilidades sociais. Então, eu vejo que o avanço foi imenso, né? A diferenciação entre um aluno que está setorizado em um ensino especializado e o aluno que está no regular, e também o aluno que está nos dois, né, que está no regular e no contraturno recebe os atendimentos, as terapias. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento das habilidades adaptativas, são as habilidades da vida diária, as habilidades sociais, habilidades cognitivas, tudo é estimulado, né? Então, o aluno aprende a ser autônomo, a ser independente, a tomar suas próprias decisões, né? A ler, ele se alfabetiza cientificamente na escola. Então, ele tem direito, sim, a ter geografia, ciências, história, língua inglesa, educação física. Essa é a diferença da escola. De repente, ele vai ter uma certa dificuldade em língua portuguesa, mas tem outras N disciplinas que ele pode ser muito eficiente, que ele pode ter um andamento excelente. Então, ali, na escola, é uma busca de talentos, é um desenvolvimento de habilidades diferentes, né? Então, eu acho que faz toda a diferença ele ter oportunidade de escolarização. Bom, para a gente finalizar, Jéssica, falamos aqui que as leis estão bacana, existe muita coisa para avançar ainda, principalmente na questão financeira, né, que esbarra no RH, nos investimentos, mas tem uma outra parte, isso tudo do governo, né? Mas tem uma outra parte que cabe a cada um de nós cidadãos, e é o preconceito. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, nessa linha de evolução que a gente tratou desde o começo, a evolução do preconceito ainda existe? E se existe, como é que a gente faz para mudar essa realidade? Eu acredito que existe sim, né? Existe, mas é por falta de conhecimento, falta de informação. Infelizmente, as pessoas ainda vivem uma vida muito corrida, né? Muitos compromissos. Então, a gente pouco lê, pouco se informa, e existe devido a isso. Mas quem conhece, quem para fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é falar sobre o assunto, debater sobre o assunto, a pessoa automaticamente entende que o preconceito não cabe mais, né, no momento que nós estamos da história. As pessoas com deficiência têm tido conquistas maravilhosas, têm muitos jovens e adultos com deficiência que têm desenvolvido softwares para sua própria deficiência ser minimizada, digamos assim, né? Então, o mundo está crescendo demais nessa parte, existem muitos eventos que a gente pode se informar, participar. Nós também não sabemos quando é que nós podemos conviver, nós podemos nos tornar pessoas com deficiência.
porque a Deus pertence o nosso futuro, existem também deficiência adquirida, então o preconceito não cabe mais, né? Não existe mais espaço para o preconceito quando a gente fala em qualquer assunto, né? E principalmente a uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência em pleno desenvolvimento. Perfeito, Jéssica. Quero agradecer demais sua participação com a gente aqui, em dividir um pouquinho o seu conhecimento com a TV Câmara e com os nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito esse espaço, me coloco à disposição, tá? Estou disponível para quem quiser falar comigo. Enfim, muito obrigada, gente. Eu que agradeço a Jéssica e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.